Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Bem-vindos ao novo vídeo do canal Contas Certas e o tema do vídeo será Introdução às métricas para filtragem inicial de ações. Como nós sabemos, investir numa ação unitária tem o seu risco associado e para nós reduzirmos esse risco temos que analisar alguns indicadores. Claro que estas métricas dependem muito do nosso... como nós filtramos a nossa ação, podem ser estes indicadores, como podem não ser estes, só ser alguns, como podem ser estes e mais alguns. Mas pronto, para terem aqui pelo menos um conhecimento básico aqui, quando se investe numa ação unitária e para termos aqui uma métrica para avaliarmos se a empresa é boa para investirmos, ou então se é atrativa ou não para investirmos nela. Como nós sabemos, temos de ter sempre em mente que ao investir numa ação unitária de uma empresa tem sempre o seu risco associado. Num dia está bem, como no dia a seguir, ou na hora a seguir pode estar muito mal. Ou até pode mesmo ir à falência e perdermos todo o nosso dinheiro. Por isso, há sempre outros instrumentos financeiros que podemos investir de forma mais segura e com menos exposição ao risco, como por exemplo os ETFs. Temos também os certificados de aforro, também temos os PPRs, eu não sou muito fã dos PPRs, mas temos também obrigações de tesouro, temos muitos tipos de ferramentas financeiras mais seguras. Eu, no caso, para quem é novo neste mercado financeiro e eu acho que antes de começar aqui a investir a torto e direito em ações unitárias, que comecem por investir em ETFs, porque o seu risco à exposição é muito menor e eu recomendo. Pronto. Mas isto vale o que vale e o dinheiro é vosso e uma pessoa com o nosso dinheiro nós fazemos o que bem entendermos. Pronto. Partindo aqui já para o assunto do vídeo, é sobre introdução às métricas para filtragem inicial de ações e, ao analisar o mercado de ações, é crucial compreender as principais métricas financeiras que podem ajudar na seleção inicial de empresas promissoras. Estas métricas fornecem informações importantes sobre a saúde financeira e o desempenho de uma empresa. Pronto, está aqui o canal, para quem é novo, e se me quiserem seguir, está aqui a página do Instagram. Pronto. E desde já aqui deixar uma nota para os novos subscritores. Os subscritores também já seguem o canal há algum tempo, ou então há pouco. Muito obrigado. Qual é o objetivo desta apresentação? Será compreender a importância das métricas na seleção de ações para investimento, para fornecer uma base sólida para tomar decisões informadas no mercado financeiro. É como eu já disse, apesar da empresa ser boa, também cabe-nos a nós comprarmos essa empresa no preço certo, porque nesses momentos também nós poderemos ganhar dinheiro. E explorar como as métricas podem fornecer insights valiosos sobre o desempenho passado, presente e futuro de uma empresa, auxiliando os investidores a identificar oportunidades de crescimento, que é o que nós queremos, e avaliar o risco. Claro que há sempre risco associado, e claro que vamos errar, porque vai acontecer, mas para não errarmos de forma muito frequente, temos que diminuir esse risco. E o que é? Olhar para estes indicadores, estes ou mais alguns indicadores financeiros que vos vou aqui mostrar. Pronto, começando aqui pelo indicador mais conhecido, é que é a capitalização do mercado, mais conhecido por market cap. O que é? É o valor total de mercado de todas as ações em circulação de uma empresa. Porquê é que é importante? Porque indica o tamanho e a estabilidade de uma empresa no mercado. Qual é a sua interpretação? Vou dar aqui um exemplo. A Apple é uma empresa de grande capitalização, neste caso é a terceira no mercado de ações, com mais capitalização, indicando estabilidade e menor risco em comparação com empresas menores. Também há um dado muito importante que é, nós temos que comparar sempre estas métricas com empresas no setor. Não vamos aqui pegar numa empresa de tecnologia e comparar as métricas a uma empresa do petrolífera. Não podemos fazer isso. Se quisermos pegar na Apple, temos que pegar numa Microsoft. É sempre com essa base e com essa linha de pensamento.
Mas também isto vai com a ideia de cada um. Um exemplo prático, também para ser mais palpável, também ser mais fácil de entender. A empresa H, como a Apple, estes valores são totalmente, são valores de exemplo, tem 5 mil milhões de ações em circulação e um preço por ação de 150 euros. Como é que calculamos a capitalização do mercado? Pegamos em 5 mil milhões de ações e multiplicamos pelo seu preço por ação. E temos aqui a sua capitalização no mercado, que é de cerca de 150 mil milhões de euros. Pronto. Partindo aqui já para o próximo indicador, também é muito conhecido, que é a razão preço-lucro em português, que é o PL, ou em inglês, que é o P-Ratio. O que é? É uma métrica que compara o preço de uma ação com o lucro por ação da empresa. Porquê é importante? O PL ajuda a indicar e a identificar se uma ação está subvalorizada ou sobrevalorizada em relação aos lucros da empresa. Que é mesmo isto. Neste caso, as empresas ligadas à tecnologia têm aqui um P-Ratio muito elevado. Não quer dizer que, por ser elevado, que estão com um preço muito inflacionado. Não. Até pode ser uma boa oportunidade de compra, mas também temos de ter a noção, com um P-Ratio muito elevado, podemos estar expostos a esse risco da ação estar muito sobrevalorizada. Pronto. A sua interpretação. Quanto menor o PL, mais atrativa a ação pode ser para os investidores. Como é que nós podemos calcular o PL ou o P-Ratio? Pegamos aqui no exemplo da Apple, tem um valor de mercado de 150 euros por ação e um lucro por ação, o LPA, de 5 euros. Então, como é que calculamos o PL? 150 euros, que é o preço de mercado, a dividir por o lucro por ação, e temos aqui um PL, um P-Ratio de 30. Neste caso, temos que comparar estes valores aos seus concorrentes de mercado. Pronto. Vamos aqui para outro indicador. Relação preço-valor patrimonial, que é o P a dividir por VP. O que é? É a comparação entre o preço atual da ação e o valor patrimonial por ação da empresa. Porquê que é importante? Porque ajuda a entender se a ação está sendo negociada acima ou abaixo do seu valor de mercado. E assim podemos encontrar aqui umas boas oportunidades de investimento ou então também situações em que se calhar não é a melhor altura para investirmos. Qual é a sua interpretação? Quanto menor este valor, mais atrativa a ação pode ser para os investidores. Aqui um exemplo prático. A empresa X tem um valor de mercado de 50 euros por ação e um valor patrimonial por ação de 10 euros. Como é que calculamos? Pegamos aqui no valor, no preço de mercado, a dividir pelo valor patrimonial, que dá 5. E como vimos aqui, quanto menor este valor, mais atrativa a ação pode ser para os investidores. Pronto. E aqui, partindo já para o próximo indicador, é a margem de lucro. O que é? Basicamente, é a percentagem de lucro que uma empresa gera em relação às suas vendas. E porquê é que é importante? Porque uma margem de lucro alta indica uma maior eficiência operacional e lucrativa da empresa. Qual é a sua interpretação? Uma margem de lucro de 20% significa que a empresa converte 20% da sua receita em lucro líquido. Uma margem de lucro saudável é um indicador de eficiência operacional e capacidade de gerar lucros. É extremamente importante tanto para ações de crescimento como para ações de pagamento de dividendos. Porque assim estamos sempre assegurados que a empresa continua saudável e funcional. Exemplos práticos. Imaginando aqui a empresa Y tem uma margem de lucro de 20%. Pronto. Aqui para um indicador muito conhecido, e eu acho que esta aqui é transversal quase para todas as áreas, já ouvimos falar deste indicador, que é o retorno sobre o património líquido. ROE. O que é?
O ROE mede a capacidade da empresa de gerar lucros a partir do capital investido pelos acionistas. Porquê que é importante? Porque um ROE elevado indica que uma empresa tem uma alta eficiência e rentabilidade. Qual é a sua interpretação? Quanto maior este valor, mais atrativa a ação pode ser para os investidores. Pegamos aqui num exemplo prático. Temos aqui um ROE de 15%, significa que a empresa gera um lucro de 15 euros para cada 100 euros do seu património líquido. Isto aqui é muito bom. E agora, por último, a última métrica, que é a dívida líquida a dividir pelo EBITDA. O que é? É a métrica que compara o nível de dívida líquida de uma empresa com o seu EBITDA, que representa o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Eu também já apresentei este valor no vídeo sobre a Waste Management. Se alguém quiser ver, está à vontade. Qual é a sua importância? Indica a capacidade da empresa de pagar as suas dívidas a partir do seu fluxo de caixa operacional. Temos aqui qual é a sua interpretação, que é basicamente significa que a empresa XYZ, aqui um exemplo, levaria 2 anos para pagar a sua dívida usando o seu EBITDA atual. Quanto uma dívida a dividir pelo EBITDA de 2 significa que a empresa levaria 2 anos para pagar a sua dívida usando o EBITDA atual. Quanto menor o valor, melhor, pois indica uma menor exposição ao risco de dívida. Por isso temos que ter também muita atenção à dívida que uma empresa tem. E pegando aqui num exemplo, a empresa Y tem uma dívida líquida de 100 milhões de euros e um EBITDA de 50 milhões de euros. Qual é a sua dívida líquida pelo EBITDA? É os 100 milhões, que é a dívida líquida, a dividir pelo EBITDA de 50, que dá 2. Por isso, se dá 2, a empresa levaria 2 anos para pagar a sua dívida usando o seu EBITDA atual. Pronto. Partimos aqui já para o último slide deste vídeo, a conclusão e os próximos passos. Métricas-chave. As métricas apresentadas fornecem uma visão abrangente, claro que isto é muito superficial. Há aqui, se calhar, algumas métricas que deviam de estar aqui neste slide, mas também quero apresentar algumas importantes e também para vocês entenderem alguns conceitos básicos do mundo das ações. Pronto, uma visão abrangente da situação financeira de uma empresa. Filtro inicial. Elas ajudam a identificar oportunidades de investimento potencialmente atrativos. E qual é o próximos passos? Com esta análise inicial é possível aprofundar a pesquisa e realizar avaliação mais detalhada das empresas. Podemos utilizar estas métricas para quê? Temos, por exemplo, 100 empresas. Queremos filtrar estas 100 empresas. Queremos só destas 100 só queremos 20. Utilizamos estas métricas, simplificamos, conseguimos reduzir a nossa lista de 100 para 20 com estas métricas e a partir dessas 20 nós aprofundamos aí a nossa análise sobre essas empresas e é por isso que eu disse que poderemos utilizar ainda mais métricas ou então escolher dentro dessas 20 as melhores. Pronto. Para este vídeo é este o assunto do vídeo. Espero que tenham aprendido aqui um pouco mais ou então consolidar os seus conhecimentos e desde já agradeço aos novos ouvintes, aos ouvintes que estão aqui desde o início ou então que entraram há pouco tempo. Também quero deixar aqui um muito obrigado a quem subscreve este canal e quero aqui deixar um bom fim de semana, uma continuação de um bom fim de semana
e até à próxima semana. Muito obrigado.